eu fazia coisas que não combinavam com a vontade de Deus para mim. E podem ter a certeza que eu sofri todas as consequências desses erros, como vocês talvez estejam sofrendo hoje, sem saber. Porque nunca ninguém teve coragem de dizer para você o que nós vamos falar hoje. E bem mais tarde, quando eu já tinha feito tantas coisas espiritualmente erradas, que trouxeram tantas consequências ruins na minha vida, foi que eu soube num grupo de oração. E quando leram para mim os textos que nós vamos ver hoje, eu fiquei boba de ver, sabe por quê? Porque se tivessem me avisado antes, se não fosse por amor a Deus, por obediência a Deus, pelo menos por medo, eu jamais teria ido nos lugares onde a Bíblia diz que não é para ir. Pelo menos por medo eu não iria. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre as falsas doutrinas, sobre os falsos caminhos. Quantas doenças vocês podem ter, quantas desgraças podem acontecer porque nós mexemos com coisas erradas, nós fazemos coisas erradas que às vezes por desespero ou por ignorância da palavra do Senhor, nós vamos. E nós entramos em qualquer lugar que falam ali tem alguém que cura, alguém tem ali, tem algum poder sobrenatural, a gente sai correndo e vai. Porque às vezes a gente acha que aquilo lá vai ser a saída. Então hoje, com certeza, o Senhor vai estar nos libertando. Mesmo para você que já tem uma caminhada, mesmo para mim que já tenho uma caminhada, é muito importante pedir libertação. Quando você foi batizado, alguém renunciou por você a Satanás, as suas obras e as suas pompas. Você era nenê. Alguém renunciou para você, os seus padrinhos. Hoje, nós vamos ver o que significa isso. Hoje ninguém vai renunciar por você. Você mesmo vai ter uma postura espiritual. Talvez você fale tantas vezes, mas a minha oração não cura, a minha oração não liberta, eu rezo, não acontece nada. Nunca muda nada. Então talvez hoje você vai estar sabendo e descobrindo o porquê da sua oração não ser eficaz. Por que que você reza tanto e ainda não tem os carismas do Espírito Santo? Então, vamos lá. Na palavra de Deus, em Deuteronômio 18, que eu vou tentar ler para vocês, está escrito assim. Vejam bem, gente, a palavra de Deus não está em julgamento, viu? Se você quiser discutir se a palavra de Deus é verdade ou é mentira, isso então já não é mais aqui que você deve fazer isso. Você deve procurar um doutor em Bíblia, um sacerdote, mas a palavra de Deus não está em julgamento. Tudo que nós estamos falando, não inventamos. Não estamos falando da nossa própria cabeça. Nenhum profeta pregou a si mesmo. Nós estamos falando da palavra de Deus. Se os apóstolos tivessem pregado a eles mesmos, a ideia deles mesmos, o que teria acontecido? Já teríamos 12 seitas. Porque eram 12 apóstolos, cada um ia falar uma coisa diferente. Nós estamos falando da palavra de Deus. Não estamos inventando nada. E a palavra de Deus, ou você aceita, ou você não aceita. Não existe mais ou menos. A palavra de Deus é radical. Então, talvez hoje, muitos de nós vamos fazer a nossa opção espiritual. Definitivamente. Para Jesus também um dia chegaram e falaram assim, Jesus, aonde está a verdade? Ele disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então você não chega ao Pai por ninguém, nem pelo guru, nem pelo mágico, nem pelo feiticeiro, nem por alguém que inventou alguma filosofia, nem pela Taniguchi da Seishonoye, nem por ninguém que inventou qualquer coisa. Você só vai chegar a Deus através
de Jesus Cristo e a partir do momento que você proclamar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Quem gosta de ser traído, levante a sua mão. Ninguém. Eu também não. Mas espiritualmente, muitas vezes nós traímos o Senhor. Muitas vezes. Nós colocamos a nossa fé em muitos lugares. 10% no horóscopo, 10% lá no sensitivo, na pessoa que usa adivinhação, mais 20% no guru, mais uma fezinha no mágico, mais um pouquinho no astrólogo, mais um pouquinho na bruxa. Hoje em dia, em São Paulo, estamos sendo assaltados por bruxos. Param você na rua, falam alguma coisa da sua vida e te dão um cartãozinho para você ir lá na madame não sei o quê, que vai tirar todo o mal da sua vida. Não se enganem. Não dividam a sua fé. Não traiam a Jesus Cristo. Porque ninguém salva. Só Jesus tem poder para fazer isso. E nós vamos ver o que Deus fala conosco desde o Antigo Testamento em Deuteronômio, onde ele escolheu o povo hebreu para daquela descendência nasceria Jesus. E ele escolheu aquele povo, tirou do Egito, levou pelo deserto, não é? E disse assim para aquele povo, e hoje está falando para nós, está falando para você. Quando você tiver entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à evocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina, o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que Deus expulsa, o Senhor teu Deus expulsa diante de ti estas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoreiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor não permite. O Senhor não permite que você vá ao espiritismo, ao feitiço, à magia, à astrologia, qualquer tipo de... Nós sabemos que tem mais de 5.000 filosofias catalogadas, fora as filosofias orientais. E está escrito na Bíblia, literalmente, o Senhor abomina. Em outra parte da Bíblia, o Senhor nos diz assim: eu viro o meu rosto contra esse homem. Não vos dirijais aos espíritas, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. É tão interessante, porque quem inventa qualquer seita, qualquer filosofia, a primeira coisa que faz é tirar os sacramentos. E no Espiritismo está escrito, a Federação Espírita, está escrito assim: o Espiritismo não tem ritual e não tem sacramentos. E olha, nós respeitamos os espíritas. Existem pessoas espíritas maravilhosas que eu conheço, da minha família, melhores do que eu, com certeza. Mas nós não podemos admitir o erro, nós não podemos ir atrás. Se a primeira coisa que eles fizeram foi tirar os sacramentos, eu respeito um espírita ou qualquer pessoa que tenha convicção daquilo que ela faz. Eu acho que é certo e eu faço, até que me prove ao contrário. Respeito.
Mas nós não podemos deixar que nos desrespeitem e nem nós irmos atrás deles. Porque se eles tiraram os sacramentos, como é que você comunga Jesus vivo e ressuscitado na Eucaristia e você sai daqui e vai tomar um passe no primeiro centro espírita que aparece? Como é que é isso? Aonde está a sua coerência? Aonde está a sua fé? Fé, crer, significa aderir completamente. Crer significa deixar-se envolver. Quando eu creio, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu acredito. Eu penso, eu falo e eu ajo. Eu não posso mais ser um cristão de meia face. Eu não posso mais ser um cristão que acredita só na bênção e não acredita que existe a maldição. Eu não posso ser um cristão que acredita nos anjos, mas que não acredita nos demônios que são anjos caídos. Eu não posso ser um cristão de meia face que nega a salvação de Jesus Cristo, acreditando na reencarnação. Você está sendo absolutamente incoerente, no mínimo incoerente. Porque reencarnação e ressurreição são duas coisas absolutamente opostas. Se eu acredito que Jesus ressuscitou, que veio na terra para me livrar do mal, do demônio, da morte, e que eu vou ressuscitar também, como é que eu vou acreditar na reencarnação, gente? Como é que eu posso acreditar que eu posso me autossalvar? Como eu posso me autossalvar? Eu nasço, erro, volto, vou me purificando, nasço de novo, vou me purificando até ficar um anjo de luz. E Jesus, aonde ficou? Como é que é isso? Eu não posso me autossalvar. Não fui eu que me criei. A salvação é um dom de Deus, é gratuita. Eu aceito se eu quiser. Se eu não quiser, eu não aceito. Então, já que eu não posso me autossalvar, eu não posso acreditar ao mesmo tempo na reencarnação e na ressurreição. Vocês vão entender, eu sempre faço esse exemplo e a pessoa entende direitinho. Às vezes, quando nós estamos dando essa palestra, alguém levanta, faz polêmica, xinga, briga, não é? Mas uma vez nós estávamos dando essa palestra, há muitos anos atrás, levantou-se o senhor Vicentino, e ele levantou e falou assim: olha, minha senhora, eu acredito em tudo que foi falado, menos numa coisa, porque eu acredito que a minha filha que morreu é a segunda que nasceu. E eu não posso nem imaginar na minha cabeça a hipótese da minha filha não ter voltado para mim. Eu não posso imaginar que eu perdi uma filha. A minha segunda filha, eu tenho certeza absoluta que é a primeira que voltou. Pelas evidências. Quando ela chegou, começou a andar, ela conhecia a casa. Ela brincava como se os brinquedos já fossem há muito tempo dela. Então, nós perguntamos o seguinte: tá certo, o senhor acredita nisso? Muito bem. Mas o senhor também acredita que Jesus ressuscitou? E se Jesus não tivesse ressuscitado, nós todos aqui estaríamos que nem tolos. A nossa vida seria um circo, né? A gente nasce, se esforça, cresce, sofre, tenta ser bom, tenta fazer as coisas certas, depois morre, enterrou e acabou. Um circo, uma palhaçada? Não. Eu acredito que Jesus ressuscitou e que nós vamos ressuscitar também. Então, no dia da ressurreição, quem vai ressuscitar, a sua primeira ou a segunda filha? O senhor vai escolher quem? A primeira ou a segunda? Eu estou perguntando para vocês agora, onde fica a reencarnação quando Jesus estava crucificado, de um lado o bom ladrão, do outro lado o mau ladrão, não é assim? E na linguagem de hoje, o mau ladrão falou como?
Ah, por que você falou que era bom, você fazia milagre, você era o bom e agora você não pode nem se salvar? Não foi o que o mau ladrão falou? Quer dizer, ele não acreditou em nada. E o bom ladrão falou assim: fica quieto. Você não está vendo que ele não merece esse castigo? Nós fizemos por merecer, mas ele é inocente. E virou para Jesus e falou: mestre, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Foi o ato de contrição mais perfeito que eu já vi. Ele acreditou, ele reconheceu o erro dele e ele pediu para Jesus que lembrasse dele. E Jesus responde assim: ah, meu filho, você é vagabundo, você é ladrão, você vai reencarnar mais umas 10 vezes, só para pagar isso daí que você fez na terra. Jesus falou isso? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aonde está a reencarnação? Imediatamente a misericórdia de Deus, imediatamente o amor de Deus, imediatamente a mudança do coração daquela pessoa que aceitou Jesus, que acreditou em Jesus, que acreditou que Ele era Senhor, que Ele era Rei e que Ele ia ressuscitar. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, Senhor. E Jesus deu o paraíso para ele. Em Eclesiástico 15 está escrito assim. São palavras duras que estão na Bíblia, mas a gente tem que falar e a gente tem que pensar nisso. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isto lhe será dado. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Será que nós não estamos nessa lista? Será que nós não estamos escolhendo o mal? A vida e a morte escolhe. O destino somos nós que fazemos. Escolhe o que você quer. A vida e a morte, o bem e o mal, o certo e o errado. Estende a mão para aquilo que você quiser e aquilo que você escolheu, aquilo que você vai ter. Você planta e você colhe. Não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Será que nós não estamos sendo inúteis diante de Deus? Apesar de rezarmos tanto, apesar de irmos à missa, será que nós não estamos traindo Jesus? Será que Ele não está com o rosto virado de costas para nós? Porque nós fazemos tantas coisas erradas. Se nós não podemos crer ao mesmo tempo na reencarnação e na ressurreição, nós também temos que entender que se existe a bênção, existe a maldição. Infelizmente, nós temos que falar sobre isso, porque se ninguém fizesse nada errado, não precisaríamos falar. O amor de Deus basta para vencer qualquer mal. Mas se nós fazemos coisas erradas, o mal não se afasta. Às vezes vem pessoas falar comigo e falam assim: quanto a senhora quer para tirar a macumba que está em cima do meu filho? Gente, o que é isso? A pessoa tem que ser evangelizada. O padre José, aquele que fazia aquela oração de exorcismo, lá na igreja São Gonçalo, que morreu, ele falava: vocês vêm aqui, vocês têm um alívio temporário, porque vocês voltam a fazer coisas erradas e o mal não se afasta. Não interessa, tem gente que chega para mim e põe um monte de fotografias na minha frente e fala assim: dá para a senhora dizer quem está fazendo macumba para mim? Gente, o que é isso? E outra coisa, não interessa. Não
Não importa, isso não interessa. O mais importante é você estar em estado de graça. Se você tem Jesus e a outra pessoa tem o inferno inteiro amotinado, quem ganhou? Quem foi? Diante do nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobra no céu, na terra e no inferno. Ah, mas eu vou fazer uma macumba porque fizeram macumba para mim. Você está trocando um diabo mais fraco por um mais fortinho? É isso que você está fazendo? Em cada lugar que nós vamos, dão nome assim, diferentes ao mal. E cada lugar que você vai dar um nome diferente, mas nós somos cristãos. E Jesus, quando expulsava os demônios, dizia: cala-te, cala-te. E uma energia não fala, um mau fluido não fala. O demônio não é um mau sentimento, um mau pensamento, uma energia elétrica negativa. Não é isso. Para nós cristãos, o mal é uma entidade, é uma pessoa, é um ser que tem influência sobre a sua vida. Se nós acreditamos nos anjos, temos que acreditar nos demônios. E tudo que passa de um certo limite das coisas que acontecem, vou dar outro exemplo. Já tem uma força espiritual maligna influindo, sim, você querendo ou não. E toda pessoa que negar a existência do demônio está indo contra o magistério da igreja, está indo contra a doutrina da igreja e é um herege. Porque se você nega o demônio, você nega também toda a obra de salvação de Jesus Cristo. Para que Jesus veio? O mal não existe. Eu fico mentalizando bem, e o bem se concretiza. Olha, você não está com essa bola toda, não. Não se pode vencer o demônio pelo poder mental. Porque o demônio é uma pessoa. E só Jesus Cristo tem poder sobre esta pessoa. Mentalizar o bem é excelente, é maravilhoso. Muito bom. Mas não basta. Porque você pode estar mentalizando o bem o tempo todo e fazer tudo errado e você vai para o inferno do mesmo jeito. Não adianta mentalizar o bem se estamos cheios de pecados. Se não aceitamos a pessoa que venceu o mal por nós. E é simples. Deus é muito simples. Nós precisamos entender então que existe a contaminação. O que é a contaminação que a Bíblia fala? Não consulteis os espíritas nem os adivinhos, para que não sejais contaminados. Então vamos entender o que significa a contaminação? Contaminação significa a presença do inimigo. Quando nós vamos rezar e a pessoa fica possessa, literalmente possessa, inconsciente, não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando, não uma pessoa doente mental, possessão mesmo. Aquela possessão que Jesus falava, cala-te. Então a pessoa vem para a oração e acontece o seguinte, esse inimigo ele se apresenta assim: o meu nome é bebedeira, o meu nome é orgia, o meu nome é sedução, o meu nome é traição, o meu nome é humilhação, o meu nome é vício, o meu nome é sofrimento, o meu nome é medo, o meu nome é tristeza, o meu nome é desgraça. Normalmente eles falam, o meu nome é prostituição. Às vezes eles falam, somos muitos, sou legião. Então, tudo que passa de um determinado limite, precisa fazer oração de libertação, oração de combate, oração de uma postura espiritual, porque a Bíblia diz, resistir ao mal e ele fugirá de vós. Ele vai fugir de você se você resistir. Resistir como? Mentalizando? Consultando uma bruxa, fazendo um caldeirão, uma fórmula? Não é assim. É pedindo que Jesus Cristo venha em nosso socorro. É estando em estado de graça, é participando dos sacramentos, recebendo Jesus na Eucaristia.
proclamando Jesus como Senhor. O inimigo não fala: Jesus é o meu Senhor. Ele sabe a Bíblia de trás para frente, mas ele não fala: Jesus é o meu Senhor. Então, tudo que passa de um limite já tem alguma coisa espiritual agindo. Vou dar o exemplo que eu falei que eu ia dar. Quando meu filho morreu, uma criança de 3 anos, eu chorava. Normal, não é? Mais do que normal. Nós temos sentimentos. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Era amigo dele, não era? Só que eu chorava tanto, mas eu chorava tanto que quando eu queria eu não podia mais parar. Eu não conseguia parar. E eu tinha atendimento, médico, tudo que eu precisava. Então, passou muito tempo. Muitos anos depois, num grupo de oração, uma pessoa chorava sem parar. E eu falava, a gente tentava acalmar, rezava e não dava, ela não conseguia. Ela falava: eu quero parar, mas eu não posso. É claro que precisa de atendimento, está com desequilíbrio emocional, claro, ninguém é contra os médicos, nem contra os medicamentos, imagina. Na palavra de Deus, diz que os médicos e os medicamentos são abençoados. Eles são instrumentos de Deus. Mas, quando eu vi essa mulher chorando, eu falei: em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu te repreendo, espírito de choro. Imediatamente a mulher parou. Por isso eu estou dizendo para vocês, o padre Gabriele, exorcista, que tem vários livros no mundo inteiro, no livro dele, que é assim, Um Exorcista Conta-nos, já tem no Brasil para vender, vocês procurem esse livro. Ele diz o seguinte, que pelo sim, pelo não, sempre ele faz o exorcismo, sempre. Porque elimina a parte espiritual agindo em cima daquela pessoa. E aí os remédios vão fazer efeito, e aí o médico vai achar a doença e vai ter o diagnóstico, e os efeitos colaterais também podem sair dos medicamentos, as coisas mudam. Porque tirou a parte espiritual maligna que tem agindo na gente. Em Efésios 6 não está escrito: não é contra homens de carne e osso que devemos lutar, mas contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. E nós o que fazemos? Nós não temos postura espiritual nenhuma. Nós vamos atrás de tudo que nos falam. Então, o que está acontecendo na sua casa? Aprenda a repreender, aprenda a usar a autoridade do nome de Jesus Cristo. Você é ministro de Deus, você é sacrário vivo de Deus, você é templo do Espírito Santo. Você tem a autoridade de Jesus porque você é filho de Deus. Você não é cavalinho do demônio, não. É o meu cavalo, é o meu burro. Não é assim que se fala no centro espírita? E como você vai pôr a sua fé naquilo? Uma hora a pessoa fala grosso, outra hora a pessoa fala fino, uma hora ela baba, outra hora ela rosna, uma hora ela é do bem, outra hora ela é do mal, e a pessoa está ali inconsciente, quando na palavra de Deus está escrito: escolhe aquilo que você quiser. Deus não passa por cima da sua liberdade. Você já viu alguma pessoa de oração ficar possessa e não saber o que falou depois? Toda a palavra de Deus foi inspirada. Mas cada autor tem o seu estilo, não é lindo? Uns eram mais profundos, outros eram mais cultos, outros eram mais simples. E a linguagem de cada um é de acordo com cada um. Ninguém ficou possesso para escrever a Bíblia. Deus jamais tira a consciência de ninguém. E você vai lá, é o espírito de luz, o doutor fulano de tal, que veio te dar uma receita. Meu Deus, por que ele não deu em vida? Se a palavra de Deus diz que não tem, que existe um abismo entre nós e os mortos. Ah, é o vovô que voltou. Imagina, o seu avô nunca ia voltar. É o papai, é o titio. Quando eu fui procurar o meu filho num centro espírita, eu conhecendo muito bem o meu filho, um anjo,
Eu disse, jamais o meu filho poderia vir aqui. Então, é tudo isso muito sério. E fora as superstições que nós temos, as simpatias que fazemos, é tudo pessoas que estavam oprimidas, que te deram um remédio e você botou a sua fé. Quando uma coisa está contaminada, significa que aquela coisa foi cruzada, foi entregue num terreiro ou em algum ritual que não é cristão. Então, quando a pessoa fica possessa, ela fala, eu não vou embora, essa camisa é minha. Eu não vou embora, ela me deu farofa. Eu não vou embora, ela deu 7 pulinhos na praia para mim. Eu não vou embora, ela se veste de branco para mim no dia de Iemanjá. Se vestir de branco não tem nada de errado, só que você não pode participar de nenhum ritual. Jesus nunca pediu galinha, nunca pediu farofa, nunca te pediu batom, nunca pediu para você jogar flores na praia, nunca pediu nada. Ele pediu a sua confiança, a sua adesão total, o seu coração, a sua fé, a sua fidelidade. Foi isso que Jesus pediu para você. Pediu para você entregar nas mãos dele o seu pecado. Porque a única coisa que é nossa é o nosso pecado. E foi isso que ele veio buscar de presente para ele. O nosso pecado. Porque ele tem prazer, ele é amor e ele tem prazer em nos salvar. E ele deu a vida dele para abrir para nós as portas do céu. Não podemos nos autossalvar. Não somos cavalinhos do demônio. Não podemos ir atrás de adivinhos. Vou ter que explicar para vocês a diferença entre o adivinho e a pessoa de oração. O adivinho, você vai lá e pergunta o que você quiser. A pessoa de oração só vê aquilo que Deus revela. Então não adianta, por exemplo, pegar uma pessoa de oração e falar, espia aí para mim se o meu marido está me traindo. Espia, não dá para ver, mas não dá para ver mesmo. Eu falei, mas eu não sou uma cigana. Eu não tenho bola de cristal. Quando o Senhor mostra alguma coisa em oração, é porque Ele está tocando, porque Ele está curando. E só se vê aquilo que é mostrado por Deus. São Paulo, em Atos 16:16, disse assim, eu te repreendo, eu te expulso o espírito de Pitão. De uma mulher que adivinhava as coisas e tinha muito lucro, dava muito lucro ela era escrava, né? Para o dono dela. E nós acreditamos em muitas coisas, por exemplo, em gato preto, dá azar. Quebrar o espelho, dá azar. Amarrar uma coisa no pulso, dá 3 nozinhos e dá 3 pulinhos, quando arrebentar tudo, a fitinha, porque aquele pedido meu vai ser feito. Muitas daquelas fitinhas são consagradas em terreiro. E cada fitinha daquela tem um dono. Está contaminada. Pertence a uma entidade. Que você carrega para casa quando amarra aquilo no braço. Acreditamos também que passar debaixo da escada dá azar. E pomos a arruda atrás da orelha. E tomamos um banho de descarrego, sal grosso, arruda, falta pôr um tomate na boca e se enfiar no forno, não é? Aí a gente já está temperada. Que mais, gente? Tem tanta coisa. A vassoura virada de ponta cabeça para espantar a visita. Sal grosso na frigideira. Trevo de 4 folhas, ferradura, o popô do elefante virado para a porta que dá sorte. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, tinha 13 elefantes virados de costas para a porta. Porque só um traseiro de elefante é pouco, é melhor garantir, né? Quanto mais, melhor. Olho de coruja,
virado para a porta, assim que você entra naquela casa e já põe a mão assim, o que é aquilo? Não, o olho da coruja é de esmeraldas, é para tirar mal olhado. Não é? Simpatias que a gente faz e o demônio faz a gente de palhaço. Porque uma vez eu fui na casa de uma amiga minha e ela estava com pó de cabeça de café na cabeça. Eu falei, mas o que é isso? Ela falou, não, eu tive que fazer café, dar 3 golinhos, jogar 3 pinguinhos e passar o resto na cabeça. É para tirar a enxaqueca. Eu fui lá no centro, me falaram isso, mas é um centro bom, viu? É mesa branca, não é mesa preta, não. Gente, isso tudo é engraçado, mas é muito triste nas suas consequências, porque é a nossa alma que está em jogo. É a nossa salvação. E nós não podemos ir atrás de tudo isso. A pessoa que se veste de azul turquesa ou rosa choque, porque o horóscopo falou que se eu não sair dessa cor, eu estou azarada. Não é? Não estamos falando de astronomia, que é estudo dos astros, mas astrologia, onde as pessoas acreditavam que os astros eram deuses e, fazendo oferendas para os astros, eles dirigiriam a vida daquela pessoa para o bem. É assim a origem da astrologia. O meu signo é Jesus. E o seu? Opa. Então, é isso. Tem uma frase da Bíblia que nós já estamos chegando. Antes eu queria dar um exemplo que eu também dou. Na outra palestra eu também dei. Foi assim, de contaminação. É a última coisa. Rapidinho. Uma mulher disse que nada dava certo na vida dela, no casamento dela. E ela veio pedir oração e disse, por favor, reze por mim, quem sabe o Senhor vai me dar uma palavra, né, uma orientação. E quando a gente rezou por ela, eu disse, o que significa um pano vermelho em cima da sua cama? Ela fez assim, antes ela havia contado que se o marido dela não fosse embora de casa, ela mandava ele embora. Que eles tentavam voltar e ficar juntos, e ir embora e ficar juntos, e eles chegavam aos tapas. E ela falou, mas nós nos amamos, só que a gente não consegue ficar junto. E quando eu falei do pano vermelho em cima da cama, ela levou um susto, porque ela falou que logo quando eles começaram a se desentender, um pai de santo foi na casa dela e abençoou lá, né? Não posso dizer uma benção, uma maldição naquele pano vermelho, e mandou ela colocar dentro do colchão. E ele invocou uma pombagira. Então não é que o inimigo não tem poder, mas ele depois te dá uma rasteira, porque ele quer te azarar. Ele quer acabar com a nossa vida. Por quê? Porque nós somos templos de Deus. Ele não pode atacar Deus diretamente, ataca a nós que somos filhos. Tá bom? Olha, eu vou convidar vocês a fazerem uma renúncia. Vocês ganharam esse papelzinho, vocês poderiam ler esse papelzinho junto comigo? Mas antes da renúncia, eu quero explicar para vocês que tem uma parte da Bíblia que fala assim. Muitas pessoas saram só com essa oração de renúncia, porque renunciou ao mal, automaticamente, se o mal é raiz de algum problema, de alguma doença, a pessoa sara. Ela fala, o grupo é maravilhoso, eu fui lá, fiz renúncia e sarei. Não é. É porque você fez a sua opção. Presta atenção, para terminar. Tem uma parte da Bíblia que fala assim, aqueles que chegaram ao conhecimento da verdade e depois voltaram atrás, são como a porca lavada que volta a revolver-se no lamaçal. Aqueles que souberam a doutrina verdadeira e voltaram atrás, é como o cão que volta ao seu vômito. Portanto, não faça renúncia se você não tem certeza do que você está fazendo.
não vamos brincar com as coisas do Senhor. Não precisa fazer a renúncia hoje. Vai para casa, lê os textos, estuda, reza. Pede uma orientação do sacerdote, pede uma orientação das pessoas da equipe. Pensa antes de fazer isso. Porque se depois você volta a esses lugares, volta com esses valores, com essas simpatias, com esses rituais, você se consagra em algum desses lugares, por favor, vocês vão ficar piores. Então, não renuncie quem não tem certeza ainda, tá bom? Agora, quem tem certeza e quer renunciar, é muito sério o que você vai fazer. Você está renovando as promessas do seu batismo hoje, livremente, conscientemente. Não tem o seu padrinho renunciando a Satanás por você hoje. Você mesmo está fazendo isso. Então, estenda a sua mão para o sacrário, Jesus ali no sacrário. Ninguém vai reparar se você fez renúncia ou se você não fez. E vamos todos juntos ler esse papelzinho. Renuncio a Satanás, às suas obras e a todos os caminhos errados por onde andei, por desespero ou procurando ajuda, por curiosidade ou por ignorância da palavra de Deus, ou por desobediência. Renova agora as promessas do meu batismo e me comprometo a viver uma vida de verdade, justiça e amor. Em nome de Jesus, anulo, acorrento e proíbo de atuar sobre mim, sobre a minha saúde física, mental, psíquica e espiritual, sobre o meu passado, presente e futuro, sobre meus pertences e sobre toda a minha vida, qualquer espírito maligno com o qual eu possa ter compactuado, me consagrado, recebido favores ou invocado. Cubro-me com o sangue precioso de Jesus, derramado na cruz pela minha salvação, e quebro em seu nome qualquer maldição que possa ter sido mandada para mim e retomo todo o terreno tomado pelo inimigo em minha vida. Proclamo Jesus, meu único Senhor e Salvador pessoal. Amém.